Olha, você que está naquela dúvida em relação ao funcionamento no período do carnaval. Carnaval não vai ter, então não tem bloco, não tem festa, mas e os feriados? Algumas instituições vão fechar as portas, isso mesmo. Na tela, para você entender como é que vai ser aí o calendário. No feriado de carnaval, as agências bancárias vão fechar nos dias 15 e 16 de fevereiro. O atendimento vai acontecer a partir do meio-dia, no dia 14 de fevereiro, tá bom? Então, assim vai ser o funcionamento das agências bancárias. Volta no dia 17 de fevereiro, não é isso? É isso, meio-dia no dia 17 de fevereiro. No Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, vai ser fechado nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Portanto, 3 dias de portas fechadas, o Tribunal de Justiça. E aí a gente quer entender um pouco mais como é que vai funcionar exatamente essa questão de feriados aqui na cidade de Teresina, aqui na capital. Afinal de contas, existem decretos municipais, decretos estaduais e muita gente está em dúvida em relação a como é que vai ficar esse funcionamento. No estado do Piauí, há um impedimento da realização de atividades festivas nesse período de carnaval. E em Teresina, como é que isso vai ficar? Nós estamos aqui com o procurador do município, doutor Lobão, que vai conversar conosco a respeito deste assunto. Procurador do município, que explica para nós como ficam essas determinações aqui na cidade de Teresina. Doutor, muito obrigado por atender aqui o nosso Jornal do Piauí. Gostaria que o senhor começasse nos explicando o que nós teremos aqui em Teresina. Festas de carnaval, elas estão autorizadas nesse período agora, da semana que vem? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. É um prazer poder contribuir com o esclarecimento da população de Teresina. Primeiro de tudo, é importante que se observe a questão dos decretos. O Carnaval não é um feriado nacional, então não há por que se falar em mencionar se é ou não dia útil. A gente apenas pode dizer se vai ser um ponto facultativo, porque ele é efetivamente um dia útil, já que não é um feriado nacional e só é dito um decreto para disciplinar um expediente normativo dentro de cada órgão e de cada poder. Então, eles são distintos. Eu vi aí a sua explanação muito bem feita. Cada poder tem a sua capacidade administrativa de regulamentar o funcionamento dos seus órgãos. Então, o governo estadual baixou um decreto, editando e tratando sobre o funcionamento dos órgãos estaduais. Alguns poderes, o Tribunal de Justiça baixou uma resolução dizendo que é ponto facultativo naquele órgão e está tendo tudo dentro do que determina a legislação. Sobre o ponto de vista do funcionamento do município, continuam proibidas, através do nosso decreto municipal, todo tipo de festa carnavalesca, todo tipo de festa ou evento que gere aglomeração. Então, essa é a nossa recomendação e está disciplinado no nosso decreto municipal. Fala alguma coisa sobre os pontos facultativos no município, como é que eles vão funcionar? No município não haverá ponto facultativo, como eu acabei de mencionar. O feriado de carnaval, que a gente chama feriado equivocadamente, não é um feriado nacional. E na prefeitura haverá expediente normal nos dias 15, 16 e 17. Doutor, existe muita gente em dúvida em relação à atividade corriqueira. O senhor já agora acabou de dar uma explicação que talvez possa ajudar a gente a entender um pouco mais. Mas eu vou aproveitar a sua especialidade na área do direito para fazer com que o nosso telespectador possa entender também. O senhor disse que não é feriado. Significa dizer o que para a iniciativa privada? O decreto municipal, por exemplo, tem força suficiente para deixar claro para a iniciativa privada também que na iniciativa privada existe a autorização para trabalhar normalmente nesse período de carnaval? Existe vínculo entre as duas questões? Perfeitamente. O que a gente disciplinou no nosso decreto, que trata da regulamentação do funcionamento no comércio em virtude da necessidade de se combater o avanço da Covid-19, foi exatamente disciplinar aquelas regras que já foram muito bem difundidas na nossa sociedade, que é limitar, houve uma redução para 9 horas diárias, limite até 24 horas da noite, vedação de aglomerações, eventuais
restaurantes também vão estar, bares e restaurantes deverão estar vinculados a esse limite de 24 horas. Enfim, o que a gente permitiu e disciplinou foi exatamente o que já foi divulgado nos nossos decretos municipais. Doutor, qual é o objetivo central desses decretos? Tanto esse que permite o trabalho no período do carnaval, ou seja, que não dá ponto facultativo para os servidores, quanto esse que disciplina os horários. Evitar as aglomerações, evitar que a Covid-19 se espalhe. A Prefeitura tem avaliado que ele tem funcionado bem? Os resultados têm sido bons? Esses nossos decretos que versam exclusivamente nesse enfrentamento, nessa luta constante de enfrentamento contra a Covid-19, eles têm sido, sim, colhidos um resultado satisfatório, tanto sob o aspecto econômico, mas principalmente sob o aspecto da saúde. E a gente tem necessidade que se ressalte a postura do nosso prefeito, doutor Pessoa, nesse sentido, de buscar o diálogo com esses segmentos que estão envolvidos e que são afetados por conta dessa pandemia. E isso a gente sempre buscou pontuar quando editou-se os nossos decretos, quando foram editados os nossos decretos. E esses decretos, é importante que se diga, eles não são editados à toa. Eles passam antes por uma aprovação do COI, nosso comitê, passa antes por uma aprovação da Fundação Municipal de Saúde, sempre levando em consideração a responsabilidade com aquilo que se vai disciplinar nesse momento tão delicado. Doutor Aurélio Lobão, queria aproveitar a oportunidade que estamos tendo de conversar com o senhor, procurador do município, para falar um pouco também sobre um outro assunto que afeta diretamente o teresinense, que é a greve do transporte coletivo. A Prefeitura de Teresina entrou na Justiça para tentar garantir que 70% da frota possa circular atendendo a população. Como é que o senhor avaliou o resultado desse julgamento e a prática? Está sendo praticado aquilo que foi determinado pela Justiça? Então, nós, assim que soubemos da necessidade, que fomos avisados de que haveria essa paralisação e que, historicamente, nos últimos dias, já havia um descumprimento por parte do número mínimo de transportes de veículos que estavam sendo colocados à disposição da população, ainda no plantão da sexta-feira passada, nós ingressamos com uma ação civil pública para barrar esse cesseamento da prestação de serviço, e que o serviço não houvesse nenhum tipo de impacto por conta da greve. Juntamente com a nossa ação, o Ministério Público também ajuizou uma outra ação e o doutor João Gabriel, nessa semana, já concedeu a tutela no sentido de garantir os percentuais mínimos solicitados pela S-Trans. Então, é uma medida que merece o aplauso da Justiça e que a gente espera também a sensibilidade dos setores envolvidos para que se possa garantir o bom andamento da prestação de serviço, porque há um contrato administrativo em vigor e ele precisa ser respeitado, porque uma eventual greve gera aglomeração no ponto de ônibus, gera aglomeração dentro do próprio transporte público, e isso daí, no momento em que se está combatendo a pandemia, é o que se mais quer evitar. Existe pena, punição para um eventual descumprimento dessa determinação? O que é que ficou estabelecido? Então, a decisão judicial, nós tivemos o conhecimento também já pelos meios de comunicação. No que nós pedimos uma sanção de R$50 mil por dia de descumprimento. Então, é uma sanção, na verdade, uma multa processual caso haja esse descumprimento. Então, nós estamos aí aguardando que haja o cumprimento nos termos do que foi feito e do que foi solicitado ao Poder Judiciário. A Procuradoria do Município tem participado de diálogos, tem acompanhado o entendimento entre as categorias dos empresários e dos rodoviários. O senhor vê possibilidade de um desfecho rápido para essa greve ou isso não é um assunto que tem passado pela Procuradoria? Embora não seja temática direta da competência do município intervir na relação entre o empregador e o empregado, mas de forma indireta
nós já sim provocamos uma reunião aqui na sede do Palácio Municipal. O prefeito doutor Pessoa participou, escutou todas as categorias envolvidas, entendeu os reclamos que foram apresentados e procurou servir-se de mediador nessa situação. E, do outro lado, tem a população que não pode ser prejudicada. O munícipe não pode ser prejudicado pelo entrave que está havendo entre essas categorias. Então, nós fizemos um papel, sim, de mediação, de tentar contornar essa situação. Chamamos a categoria dos empresários do transporte urbano para uma análise de alguns termos de ajuste que tinham sido feitos anteriormente, que precisavam ser revistos, haja vista a capacidade financeira reduzida do município. E assim, o diálogo está sendo feito, está sendo bem conduzido, todas essas quisilas que estão sendo apresentadas, todos esses entraves estão sendo bem tratados, estão sendo bem encaminhados. Quero agradecer ao doutor Aurélio Lobão, muito obrigado pela participação conosco, procurador do município, falando a respeito do decreto municipal em relação ao carnaval e também ajudando a entender melhor como é que está a situação da greve de motoristas e cobradores em Teresina. Muito obrigado, procurador. Obrigado pela participação. Boa tarde. Nós que agradecemos. Boa tarde.